Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com um novo conteúdo, o conteúdo de sistema reprodutor. Nós vamos utilizar para abordar esse conteúdo o material disponibilizado pelo Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, a Universidade Estadual de São Paulo. Esse material pode ser utilizado acessado a partir desse link para que você utilize como roteiro de seus estudos. Veja quais são os pontos focais que você deve projetar a sua atenção dentro das grandes possibilidades de informações a respeito desse sistema. Eu fiz uma adaptação das aulas apresentadas pelos professores do Departamento de Fisiologia e Biofísica, trocando algumas imagens para aumentar um pouco a resolução da imagem, coloquei um vídeo, mas o material bruto foi produzido pelos professores do Departamento de Fisiologia e Biofísica. Não encontrei a autoria na página da USP a respeito do material, onde o material está disponível. Para começarmos o sistema reprodutor, vamos começar com o sistema reprodutor masculino, que é um sistema reprodutor um pouco mais simples, com um pouco menos de detalhes. Hoje nós temos alguns objetivos de aprendizagem. Eu quero que vocês entendam a organização do sistema reprodutor, como ele está dividido, como a organização desse sistema reprodutor e qual é o papel da testosterona, do hormônio masculino na formação desse sistema reprodutor. Ok? Então fiquem atentos a esses pontos, que eles são os mais importantes para o entendimento do conteúdo. Então a gente precisa dividir o sistema reprodutor em algumas partes. A primeira parte, e talvez a mais importante, são as gônadas masculinas. As gônadas masculinas são os testículos. A gônada feminina é o ovário. E por que são chamados de gônadas? Porque eles são os responsáveis pela produção das células germinativas, né? As células que vão permitir o mecanismo de reprodução. Qual é a função dessas gônadas? A partir de associação com outras estruturas, vão sugerir a função, vão possibilitar a função de reprodução. Outra função importante é a função endócrina, a função de liberação de substâncias que vão regular a nossa homeostase, o funcionamento do nosso organismo. Então, as gônadas masculinas vão coordenar como o corpo masculino é estruturado, assim como as gônadas femininas, elas vão organizar a forma com que o corpo feminino está estruturado. Não só a forma do corpo, mas a fisiologia do corpo também vai ser ricamente influenciado pelos produtos dessas gônadas. Além disso, a gente tem as células reprodutivas, que vão ser abordadas como são produzidas dentro dos testículos. Então, o sistema reprodutor masculino ele pode ser dividido em 3 parcelas. A primeira parcela são as gônadas. A segunda parcela são órgãos acessórios relacionados ao encaminhamento, à condução do esperma. E o terceiro são as glândulas acessórias para a produção do esperma. Nos testículos, a gente vai ter a produção das células reprodutoras, mas o esperma ele é muito mais do que só um aglomerado de espermatozoides. A gente vai ver como cada uma dessas partes contribui para a formação do sêmen, para a formação desse líquido que contém as células germinativas. Então, no testículo, nós temos a porção gametogênica. Gametogênica é o quê? A que produz os gametas, né? As células sexuais. Esses gametas vão ser produzidos nos tubos seminíferos. A gente vai ver que nos testículos nós temos estruturas chamadas de tubos seminíferos, onde vão ser produzidas as células gaméticas, os gametas, as células sexuais. Além desse conjunto de células encontrado na porção gametogênica, a gente tem as células de Sertoli e as células germinativas. As células germinativas vão dar origem aos espermatozoides e as células de Sertoli elas vão trabalhar para que haja a nutrição desses espermatozoides enquanto eles estão sendo armazenados. Outro conjunto importante de células encontrado nos testículos são as células produtoras dos
os androgênios, tá? Por causa do acento. O que são androgênios? São hormônios masculinos, são hormônios que vão sexuais masculinos. Então, eles podem ser classificados como androgênios. O mais importante deles é a testosterona, que é produzido por células especializadas contidas nos testículos, que são chamadas de células de Leydig, ok? Além do testículo, que é a parte mais importante, nós temos ainda dois outros pontos fundamentais para a construção do nosso sistema reprodutor, que são os vasos condutores do sêmen, por exemplo, a próstata, os epidídimo, o canal eferente, o ducto ejaculador. A próstata não é um canal, ela recebe um canal, mas ela é uma glândula. Então, quando a gente está falando de canais, a gente tem essas vias condutores. O epidídimo, o canal deferente, o ducto ejaculador e os tubos seminíferos. Esses são as partes que estão envolvidas nas vias de condutores do sêmen. Outras glândulas acessórias às gônadas, que são os testículos, são glândulas que vão contribuir para a formação do sêmen. Por exemplo, a próstata, as vesículas seminais, a glândula bulbouretral também são glândulas que vão contribuir para a formação do sêmen. Além disso, a gente tem a parte externa do nosso sistema reprodutor masculino, que é o escroto, que vai conter os testículos, e o pênis, que é o órgão sexual masculino. Então, a gente pode dividir esse sistema reprodutivo em três partes: as gônadas, as vias de condução, as glândulas acessórias e, melhor dizendo, quatro partes: os órgãos externos, as partes exteriores, que são o escroto e o pênis. A gente tem o sêmen. O que é formado o sêmen? Eu achava, Ruth, que sêmen era unicamente formado pelos espermatozoides. Não, o sêmen tem uma série grande de substâncias, produzido pela próstata, produzido pela vesícula seminal, produzido pela glândula bulbouretral, que vão compor o sêmen. Tá? Então, a gente tem um volume médio, os homens têm, quando eu estou falando os homens, tem volume médio de 2,5 a 3 ml, 3 ml e meio de sêmen por ejaculação. Cada ml tem mais ou menos 100 milhões de espermatozoides, então a gente está aqui entre 250 milhões e 350 milhões de espermatozoides por ejaculação. Quando a gente tem uma liberação maior do que 40 milhões de espermatozoides, a gente tem mais ou menos 50% dessa possibilidade. Isso já gera risco de esterilidade. Por quê? Porque é sabido que várias dessas células sexuais, essas células germinativas, vão morrer durante o processo de entrada na vagina e alcançar o ovócito que está lá dentro do útero, às vezes na trompa uterina ainda. Então, poucas quantidade de espermatozoides pode gerar dificuldades na fertilização ou dificuldades de esterilidade. Menos de 20 milhões, a gente tem 100% dessa capacidade de a perda aproximada da capacidade de esterilidade. Então, quando a gente tem pouco, a gente tem 50% da esterilidade. Quando a gente tem 20 milhões ou menos, o indivíduo é estéril, né? É estéril, não é capaz de produzir filhos, precisa lançar a mão de outras estratégias para a obtenção de filhos. O pH médio do sêmen é por volta de 7,5, um pouco mais básico do que o normal, porque ele precisa dessa basicidade para confrontar o ambiente ácido da vagina, para que não haja um choque de imediato e morte de muitos ou de todos os espermatozoides quando do contato com o líquido vaginal. Então, aqui a gente tem a estrutura
do órgão sexual associado às outras partes. A gente viu aqui, nas últimas aulas, a bexiga. E a gente viu que a bexiga, a gente tem a uretra, que pode levar a urina, e essa uretra ela também está associada ao nosso sistema reprodutivo. Veja só que a gente tem uma ligação entre a uretra e os tubos, o ducto ejaculatório. A partir aqui na próstata, a gente tem essa conexão. É a partir desse momento que há a liberação de esperma ou de urina através da uretra. Mas vamos falar a respeito das partes. Primeira parte que nós temos são os testículos, né? Nossas gônadas. As nossas gônadas, elas estão envoltas por uma camada de pele que é chamada de saco escrotal. O saco escrotal ele ainda está dividido. Aqui a gente tem um corte mediano, né? Sagital medial, que permite uma visão lateral de um corte sagital medial. Então a gente só está vendo um dos testículos, mas comumente o indivíduo, o homem tem 2 testículos que estão dentro desse sacro escrotal. O sacro escrotal é uma continuação do tecido abdominal, que vai até a parte inferior, e ele está ligado ao quadril pelo pubis. A gente viu o osso do pubis, a sínfise pubiana, então o sacro está ligado, o saco escrotal está ligado ao pubis, gerando essa bolsa que contém o testículo. O testículo, dentro do testículo nós vamos ter vários tubos. Esses tubos são os tubos seminais, onde vai ser produzido os espermatozoides. Esses tubos seminais, eles se organizam do lado de fora do testículo em uma estrutura chamada de epidídimo. O epidídimo nada mais é do que uma aglomeração desses tubos seminíferos. Então a gente tem vários metros de tubos. É estimado que até se fosse possível esticar os tubos que contêm o epidídimo, nós teríamos um comprimento de aproximadamente 5 metros, o que faz com que haja uma grande abundância de células ou ambientes capazes de produzir as células gaméticas, né, os gametas, os espermatozoides. A partir do epidídimo, a gente tem o ducto deferente, esse ducto que vai levar os espermatozoides até a outras partes do nosso sistema reprodutivo. Então, o ducto deferente, ele é uma diferenciação do epidídimo que sobe, passa pelo nosso quadril, dá a volta na nossa bexiga e passa pela parte posterior da bexiga, na parte de trás da bexiga. Quando ele alcança uma vesícula que é chamada de vesícula seminal. A vesícula seminal ela é responsável por liberar líquidos que mantenham a viabilidade dos espermatozoides. Os espermatozoides, como células reprodutivas, eles precisam ser mantidos em um ambiente altamente rico em nutrientes, eles precisam ser mantidos em um ambiente com pH equilibrado e sem metabólitos produzidos a partir da sua produção. Então, para que essa população de células que está sendo produzida no testículo e no epidídimo permaneça viável, a vesícula seminal vai começar a produzir um líquido mais transparente, mas mais viscoso, que vai permitir a viabilidade desses espermatozoides por mais tempo. Então, aqui a integração do ducto deferente com a vesícula seminal, onde vai haver essa contribuição da vesícula seminal com esse fluido de proteção aos espermatozoides. A partir da vesícula seminal, a saída
dessa vesícula é chamado de ducto ejaculatório. Por quê? Porque aqui a gente já começa a construção do sêmen. Não é mais um conjunto de células que foi produzido nos testículos e no epidídimo. A partir da vesícula seminal, nós já produzimos uma substância que vai permitir a manutenção da viabilidade desses espermatozoides. Esse ducto seminal ele se encontra com a uretra aqui na próstata ou na glândula prostática. Tá? Qual é a função da próstata? Também é produzir um líquido, agora menos viscoso, mais líquido, mas mais branco, que tem a finalidade também de manter a viabilidade dos espermatozoides. Então, a partir da passagem pela próstata, nós temos a formação do sêmen, com a produção das células germinativa nos testículos e no epidídimo, a condução dessas células pelo ducto deferente. O ducto deferente alcança a vesícula seminal, onde ele ganha líquidos, ele ganha um suco que vai nutrir esses espermatozoides. O ducto seminal é a saída da vesícula seminal com esse líquido. E esse ducto ejaculatório alcança a próstata. Chegando na próstata, é adicionado mais líquidos que permitem que os espermatozoides, um líquido levemente alcalino é adicionado pela próstata para proteger um pouco os espermatozoides do choque com o pH da vagina, para que possa ser transmitido a partir do coito, da ejaculação durante o ato sexual. Outra parte importante é a glândula bulbouretral. A glândula bulbouretral é essa região aqui que está na base do corpo esponjoso aqui do pênis. O que ela produz? Ela produz um líquido de lubrificação. Ela libera um líquido de lubrificação que vai limpar a uretra para que posteriormente haja a eliminação do conteúdo que estava contido na próstata, com todas as células, todos os espermatozoides, todas as células germinativas e todos os líquidos produzidos pela vesícula seminal e pela própria glândula prostática. A partir disso, nós temos aqui, a gente já viu que a uretra é dividida na parte da uretra prostática, a uretra mais próxima aqui a próstata. Nós temos a uretra membranosa, que é essa parte que passa pelo triângulo aqui, e aqui a gente tem a uretra esponjosa. Por que a gente chama de uretra esponjosa? Porque o pênis, esse membro, esse órgão sexual, ele é formado por 3 conjuntos de tecidos diferenciais. Na verdade, ele foi formado de 2 conjuntos mais 3 fileiras desses conjuntos. 2 conjuntos formados do corpo cavernoso. Corpo cavernoso por quê? Porque o corpo cavernoso tem essas trabéculas aqui, ó. Tem esses orifícios que vão acumular sangue. É a partir do corpo cavernoso que vai haver o acúmulo de sangue para a produção da ereção masculina. Então a gente tem 2 colunas, 2 fileiras de corpo cavernoso, e a gente tem uma fileira de corpo esponjoso. Esse corpo esponjoso é que está associado à uretra. Então, quando a gente tem a ereção, a gente tem o acúmulo de sangue, tanto no corpo cavernoso quanto no corpo esponjoso. No entanto, o maior aumento, o maior volume de sangue é mantido aqui no corpo cavernoso. A uretra vai desembocar aqui no ósteo da uretra, aqui onde ela elimina tanto a urina quanto os espermatozoides que estão sendo produzidos pelo sistema reprodutivo. Eu trouxe um vídeo aqui muito legal de um professor que explica um pouco a histologia, a organização e o mecanismo de ereção dos homens, e vou passar para vocês. Como o professor traz uma explicação muito boa, eu vou permanecer em silêncio para que vocês consigam ouvir a apresentação do professor. Vamos lá. Olá pessoal! Nesse vídeo daremos continuidade à nossa abordagem sobre o sistema reprodutor masculino e falaremos sobre a histologia do pênis.
O pênis consiste principalmente em duas massas dorsais de tecido erétil, os corpos cavernosos, e uma massa ventral de tecido erétil, o corpo esponjoso, no qual a porção esponjosa da uretra está inserida. Uma camada fibroelástica densa, a túnica albugínea, liga os três corpos em conjunto e forma uma cápsula ao redor de cada um. Os corpos cavernosos consistem em inúmeros espaços vasculares amplos de forma irregular, revestidos por endotélio vascular. Esses espaços são circundados por uma fina camada de músculo liso que forma trabéculas dentro da túnica albugínea e entrecruza o corpo cavernoso. O tecido conjuntivo intersticial possui muitas terminações nervosas e vasos linfáticos. Os espaços vasculares podem aumentar de tamanho, principalmente das artérias helicinais. Essas artérias se dilatam durante a ereção a fim de aumentar o fluxo sanguíneo para o pênis. A pele do pênis é fina e frouxamente aderida ao tecido conjuntivo frouxo subjacente, exceto na glande, onde é muito delgada e firmemente aderida. Não há tecido adiposo no tecido subcutâneo. Em homens não circuncidados, a glande é recoberta por uma dobra de pele, o prepúcio. Inúmeras glândulas sebáceas estão presentes na pele do pênis bem proximal à glande. O pênis é inervado por nervos somáticos, simpáticos e parasimpáticos. Muitas terminações nervosas sensoriais estão distribuídas por todo o tecido do pênis. Tanto fibras motoras viscerais quanto sensoriais são essenciais nas respostas eréteis e ejaculatórias. A ereção peniana é um evento vascular iniciado no sistema nervoso central e mantido por interações entre eventos vasculares e neurológicos. A estimulação parasimpática inicia a ereção por relaxamento das células musculares lisas e dilatação das artérias helicinais. Isso leva à expansão dos corpos cavernosos e, em um menor grau, do corpo esponjoso. O sangue arterial se acumula nos tecidos eréteis por compressão das vênulas contra a túnica albugínea não distensível, o que é chamado de mecanismo veno-oclusivo corporal. A acetilcolina e o óxido nítrico estão envolvidos no relaxamento da musculatura durante o início e a manutenção da ereção peniana. A estimulação simpática termina a ereção peniana, por causar a contração das células musculares lisas nas artérias helicinais. Isso culmina com a diminuição do fluxo sanguíneo e a redução da pressão arterial no tecido erétil. A pressão mais baixa permite a abertura das veias dos corpos cavernosos e a drenagem do excesso de sangue. A disfunção erétil é a incapacidade de alcançar e manter uma ereção peniana suficiente para completar uma relação sexual. O suprimento sanguíneo é fundamental para a ereção. Muitos casos de disfunção erétil que não envolvem danos aos nervos parasimpáticos agora podem ser tratados efetivamente com o citrato de sildenafil, ou Viagra. Este composto estimula o efeito relaxante do óxido nítrico sobre as células musculares lisas e facilita o tratamento dessas disfunções. Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Se deseja receber mais informações sobre temas ligados à saúde, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima. O professor traz um excelente material que vai explicar como acontece o processo de ereção. Para que haja a ereção, os corpos cavernosos eles precisam serem cheios de sangue. E como isso acontece? Acontece a partir do relaxamento da musculatura lisa associada ao pênis. Essa vascularização, esse relaxamento vai ampliar os vasos sanguíneos que estão associados à vascularização do pênis, fazendo com que grande quantidade de sangue chegue ao local e encha as cavidades, as trabéculas do tecido cavernoso. A partir disso, acontece também no tecido esponjoso, mas como o professor falou, em menor grau. Porque se a gente enchesse todo o esponjoso, o que aconteceria com a nossa próstata? A gente está com a próstata passando por dentro do tecido esponjoso. Se ele se inflasse, se ele se expandisse com o relaxamento do tecido muscular e a invasão do sangue, o que aconteceria com a nossa próstata? Ela seria pinçada e a partir dessa pinça não seria possível eliminar ou projetar o esperma
durante o processo de coito, processo de orgasmo. Então, o que é que acontece? Esse músculo liso, ele relaxa. Quando ele relaxa, ele aumenta o calibre dos vasos. O maior calibre dos vasos traz mais sangue para dentro dos corpos cavernosos. O aumento dos corpos cavernosos leva a uma pressão que permite a manutenção desse sangue preso nessa região, e a partir daí há a possibilidade de relação sexual. Quando há o estímulo pelos nervos simpáticos, esses nervos esse relaxamento é dado pelos nervos parasimpáticos. Quando há a ejaculação ou é interrompido o estímulo ao relaxamento do músculo liso, o músculo simpático faz com que haja a contração do músculo liso, fazendo com que haja um menor calibre desses vasos sanguíneos que levaram sangue até os corpos cavernosos. O que acontece? O sangue dentro dos corpos cavernosos tem uma pressão elevada demais para serem contidos, e aí acaba sendo eliminado e voltando para a corrente sanguínea, fazendo com que o corpo cavernoso novamente se contraia, voltando ao estado não erétil, né? Então, quando a gente tem esses estímulos à ereção, seja estímulo visual, seja estímulo sexual, seja estímulos de toda natureza, nós temos essa orientação do tecido liso para relaxamento, com relaxamento, aumento do fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, enche os corpos cavernosos, há a distensão, há a ereção, distensão do corpo cavernoso em um pouco menor grau do corpo esponjoso, a gente tem a distensão desses tecidos, o que leva à ereção. Quando cessa o estímulo parasimpático, o estímulo simpático faz com que o tecido muscular associado aos vasos sanguíneos, ele se contraia, diminuindo o calibre desses vasos. A pressão dentro dos corpos do sangue, dentro dos corpos cavernosos, faz com que o sangue volte a circular para a circulação sistêmica, fazendo com que haja a contração dos corpos cavernosos e o fim da ereção. Beleza? Então esse é um mecanismo bastante interessante de interação do sistema simpático e parasimpático para uma regulação da vascularização do pênis, para promover a ereção ou a cessação da ereção nos homens. Agora, Hudson, como é que são produzidos os espermatozoides? Porque a ereção ela é um mecanismo de projeção, de eliminação de espermatozoides. O processo dos espermatozoides vai depender do estímulo excitatórios, que vão favorecer a ereção e a ejaculação. Nós temos nos testículos um prolongamento da túnica albugínea. Lembra que o professor falou que a túnica albugínea é quem integra as duas faixas de corpo cavernoso e a faixa de corpo membranoso no pênis? Essa túnica albugínea, ela também vai recobrir o testículo. E ela vai ter esses prolongamentos que são chamados de mediastino dos testículos. Esse mediastino dos testículos vão formar esses lóbulos que nós vemos aqui. Cada testículo contém em média 200 desses lóbulos. E cada lóbulo desse contém 200 a 250, perdão. E cada lóbulo desse contém de 1 a 3 tubos seminíferos. Então aqui a gente vai ter esses tubos seminíferos associados a essa região do testículo. Aqui a gente tem um corte do tubo seminífero. Agora, o que é o tubo seminífero? O tubo seminífero é essa região
onde há a produção da espermatogênese. Lembra lá da biologia celular, produção de células germinativas? Então, a espermatogênese é o processo de produção dos espermatozoides. Então, aqui a gente vai ter a espermatogônia, o espermatócito primário, o espermatócito secundário, até alcançar o espermatozoide. Percebam o seguinte, a gente tem um conjunto de células aqui, ó. Essas células elas vão constituir o processo de nutrição dos espermatozoides e vão constituir também a produção de hormônios sexuais masculinos. Nessas extremidades, nós temos as células que darão origem ao processo de germinação na espermatogênese. Então, temos as células precursoras aqui. E quanto mais para o meio, mais para o lumen do tubo seminífero, mais maduros vão estar essas células reprodutivas. Então, nós temos de 200 a 250 lóbulos, cada lóbulo contendo entre 1 e 3 tubos seminíferos. Cada tubo seminífero desse aqui tem aproximadamente 65 centímetros, se fosse possível a gente esticá-los. Mas percebam o seguinte, ainda seria insuficiente para produzir os 100 milhões de espermatozoides por ml, que são liberados a cada ejaculação. O que é preciso fazer, então? É preciso que esses tubos seminíferos eles saiam do testículo e se organizem na forma de um aglomerado que é chamado de epidídimo. Então, o epidídimo é um prolongamento desses túbulos seminíferos que está na região exterior do testículo. Nesses túbulos seminíferos, nós temos aproximadamente 5 metros. No epidídimo, nós temos aproximadamente 5 metros de túbulo seminífero. E é essa extensão associadas aos que estão dentro dos tubos seminíferos, associados aos que estão em cada um dos lóbulos, é que vai permitir a produção dessa quantidade de células que são liberadas. O homem é capaz de liberar os espermatozoides, esses 100 milhões de espermatozoides por ml por ejaculação a cada 24 horas. A reposição dos espermatozoides é bastante rápida, dada a quantidade de células especializadas e o tamanho dos tubos seminíferos organizados dentro do testículo, dentro desses lóbulos e no tubo seminífero. O final do tubo seminífero há uma diferenciação e o que a gente define como canal deferente. É o canal deferente que vai passar pelo quadril, vai passar por trás da bexiga e vai alcançar a vesícula seminal. É esse tubo deferente que é responsável por levar as células que estão sendo produzidas, assim como os líquidos de nutrição produzidos pelas células aqui associadas aos tubos seminíferos até a vesícula seminal, onde eles vão receber novas substâncias para a produção do sêmen. Então, aqui a gente tem o processo da espermatogênese. A gente não vai entrar em detalhes nisso, mas é só para que vocês lembrarem que existem a célula precursora, que é chamada de espermatogônia. A espermatogônia passa por diferenciação formando o espermatócito primário, o espermatócito secundário. O espermatócito secundário passa por divisões formando as espermátides e a maturação das espermátides é que vai formar os espermatozoides. Além disso, aqui a gente tem as células que estão associadas ao processo de nutrição dos espermatozoides e as células associadas à produção de hormônios sexuais masculinos. Então, as células Sertoli que são as células responsáveis pela produção dessa substância nutritiva para manter os espermatozoides viáveis durante um longo período de tempo. Então, essas células elas são responsáveis pela secreção de substâncias nutritivas que vão ser absorvidas pelos espermatozoides para a manutenção de sua viabilidade. Outro grupo de células importante contido dentro dos tubos seminíferos são as células de Leydig.
as células de Leydig vão produzir a testosterona a partir de estímulos hormonais provenientes do sistema nervoso. A partir do estímulo dessas células, hormônios sexuais vão ser produzidos, os hormônios sexuais vão ser captados pelas células e vão desencadear produtos de expressão gênica que vão favorecer a diferenciação dessas células progenitoras, por exemplo, a espermatogônia até os espermatozoides, além de outras várias características dentro da nossa homeostase. Então aqui a gente tem os testículos, que é a estrutura total, a gente tem os tubos seminíferos, que estão associados dentro de cada um daqueles lobos formados pelo mediastino dos testículos. Nós temos as células de Sertoli, que são as células que produzem as substâncias nutricionais para a manutenção da viabilidade dos espermatozoides, e a gente tem, além delas, a linhagem de células germinativas, a espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, os espermatídeos e os espermatozoides. Além disso, nós também temos as células associadas à produção dos hormônios masculinos, que são as células intersticiais de Leydig. Agora, como é que está organizado essa célula sexual? Todos nós conhecemos a estrutura de um espermatozoide. Estudamos ele na escola, já estudamos ele em biologia celular, nós temos um amplo conhecimento. Mas para relembrar, o espermatozoide ele é recoberto, tem todo o corpo recoberto por uma membrana. Ele é dividido em cabeça, corpo e flagelo. Na cabeça, nós temos o núcleo, que tem a maior parte, grande parte do material genético para a produção de um zigoto, 50%, né? Grande parte é 50% da produção do zigoto está contido nesse ambiente, e a gente tem o acrossomo, que é essa região que contém uma série de enzimas, como lisozima e outras enzimas que vão permitir a interação, a fusão do espermatozoide com o ovócito para formar o óvulo, para formar o zigoto. Tá? Então, os espermatozoides é uma célula móvel, rica em DNA. A cabeça contém a maior parte contida nos cromossomos, coberta pelo acrossomo, que tem várias enzimas, como a lisozima, que vão permitir a interação com o ovócito para a fecundação. E temos uma cauda com uma bainha rica em mitocôndrias, da onde o espermatozoide vai tirar energia para se locomover através da vagina até alcançar o útero. Um espermatozoide de um indivíduo saudável e jovem tem uma duração de aproximadamente 24 dias, né? 64 dias. Então, vai depender da idade, vai depender da alimentação, vai depender de uma série de coisas, mas, de modo geral, a gente pode conter uma média de duração de pelo menos 64 dias de viabilidade dos espermatozoides. Então, quando a gente está falando de espermatozoide, a gente está falando de sistema reprodutivo, a gente está falando também de fertilidade ou infertilidade, que é a fertilidade é a capacidade de gerar descendentes, de gerar zigotos pela fecundação de um ovócito. Então, quanto maior a produção de espermatozoides, como a gente viu, maior a fertilidade, quanto maior a durabilidade desses espermatozoides, a saúde desses espermatozoides, maior a fertilidade. O que a fertilidade vai levar em consideração? Quando um indivíduo faz um exame de fertilidade, por exemplo, ele faz a coleta dos espermatozoides, o que vai ser aferido? Vai ser aferido a contagem, a quantidade de espermatozoides, se está lá naquela faixa dos 100 milhões, se está na faixa dos 40 milhões, ou se está na faixa dos 20 milhões de espermatozoides por ml, isso vai influenciar muito na fertilidade ou na infertilidade. A morfologia dos espermatozoides, então a estrutura certinha da cabeça, do corpo, da cauda, não há nenhuma malformação nesses espermatozoides devido à idade do indivíduo que está produzindo essas células, a motilidade desses espermatozoides, se eles são capazes de se movimentar, são capazes de
se deslocar de forma perfeitamente, e a secreção das glândulas anexas. Como a gente viu, a próstata e a vesícula seminal vão produzir líquidos que vão manter a viabilidade dos espermatozoides. Se essas glândulas não estiverem trabalhando de forma adequada, essa viabilidade dos espermatozoides cai, o que vai impactar drasticamente a capacidade de fecundação desse sêmen. Então, diminui a sua fertilidade. A temperatura que os espermatozoides têm que ser acondicionado também é bastante interessante. A temperatura do testículo dos espermatozoides é mantida 2 graus abaixo da temperatura corporal. Isso vai ser regulado pela distensão ou pela contração do escroto. Quanto o escroto, saco escrotal, a gente tem dentro do testículo, quando está quente, ele está relaxado, ele distancia os testículos do corpo. Quando está frio, quando a gente tem uma diminuição na temperatura ou outro fator ambiental que diminui a temperatura corporal, o que acontece? A camada de tecido do liso em volta do saco escrotal faz a contração, o que aproxima o saco escrotal do corpo, fazendo com que ele ganhe mais temperatura do corpo. Então, a distensão ou a contração dos músculos associados ao saco escrotal vai permitir a manutenção dessa temperatura do ambiente para a manutenção dos espermatozoides, com mais ou menos 2 graus abaixo da temperatura corporal, pelo afastamento dos testículos do corpo ou pela aproximação dos testículos do corpo para se beneficiar da temperatura corporal. Uma má formação associada aos testículos é chamada de criptorquidismo. O que é isso? Quando dá desenvolvimento embrionário, os testículos eles estão inseridos na cavidade abdominal. Eles só saem da cavidade abdominal nas fases finais de gestação. Quando a mulher está gestando um menino, há os estímulos para o seu desenvolvimento, tanto de todos os seus sistemas, corporal, circulatório, respiratório e reprodutor. Quando há o estímulo adequado, os testículos que estão dentro da cavidade abdominal, eles são deslocados para a parte externa dessa cavidade. No entanto, indivíduos que têm criptorquidismo têm uma falha nesse processo. Pode ser unidirecional ou pode ser bidirecional. Pode ser um testículo apenas que ficou preso na cavidade abdominal, ou podem ser os 2 testículos que tenham ficado presos. E pode ser qualquer um deles quando é unidirecional. O que leva a isso? Alguns fatores podem estar associados, como, por exemplo, a hereditariedade. A hereditariedade é um fator que está associado, mas não significa que seja unicamente hereditário essa característica. Algumas dificuldades mecânicas para esse deslocamento do testículo pode gerar essa característica. Então, o criptorquidismo é a não descida de um testículo do abdômen para o escroto. Envolve secreção de testosterona pelos testículos fetais. O que acontece? Quando essa característica, o criptorquidismo, é identificado ainda na infância, antes da puberdade, é possível fazer uma cirurgia e fazer a remoção dessa gônada que ficou presa na cavidade abdominal, e ela vai se desenvolver normalmente a partir disso. Quando a descoberta dessa característica é posterior ou durante a puberdade, o que acontece? As gônadas elas atrofiam por causa da quantidade de testosterona que estava sendo secretada. Conforme a gente viu, nós temos 2 gônadas e elas são ricas em células de Leydig. Essas células de Leydig é que vão produzir os níveis normais de testosterona para cada
cada um dos nossos organismos. E organismos diferentes, de homens diferentes, têm diferentes níveis de testosterona. Então, um homem ele produz mais testosterona, outro homem produz menos testosterona, mas nós temos um intervalo que é considerado normal. Dentro desse intervalo, a gente tem a flutuação de acordo com a idade. Então, a partir disso, alguns indivíduos têm sugerido a reposição de hormônios para homens, porque eles entendem que o limite máximo não foi alcançado e poderia ser alcançado. Eu já falei, não falei com o pessoal de bioquímica isso. Falei, cada organismo tem o seu normal. Eu tomar para mim o normal de outra pessoa pode ser prejudicial para o meu organismo. E a gente vai ver que quando o nosso organismo ele tem um excesso de testosterona, essa testosterona ela é degradada e acaba não surtindo o efeito que se esperava. Então, apesar de haver essa variação do nível de testosterona entre os diferentes organismos masculinos, cada organismo está setado, ele está organizado para aquele nível. O aumento desse nível, que é considerado normal para um organismo, pode ser prejudicial para outro organismo. Tudo bem? Agora, como é que se dá essa regulação, Hudson? Como é que é a produção de testosterona nos testículos? A gente tem o controle do hipotálamo, do sistema nervoso. O hipotálamo ele vai produzir esse hormônio aqui, o hormônio GNHR. Esse hormônio ele tem um nome um pouco estrambólico. O nome dele é hormônio liberador de gonodotrofina coriônica. Exatamente. Vou ter que lembrar, Ruth? Você não vai ter que lembrar, mas você tem que conhecer. Quando você vê o GNHR, você pelo menos tem que saber que é um hormônio produzido para a regulação da produção de testosterona. Agora, o que ele diz? Nem o professor sabe, o professor tem que colar aqui, ó, hormônio liberador de gonodotrofina coriônica, GNHR. E por que ele está dizendo aqui ó, que é igual ao LHRH? Porque essa era a sigla antiga do nome antigo desse hormônio. Esse hormônio chamava hormônio liberador de hormônio luteinizante. Então, hormônio liberador de hormônio acabou achando muito estranho esse nome e a sigla LHRH foi substituída pela sigla GNRH, que significa hormônio liberador de gonodotrofina coriônica. Ai, Hudson, esse nome é muito pior de lembrar. É só lembrar que o que ele vai produzir, o HL e o FSH, são gonodotrofinas, são hormônios sexuais, tudo bem? Então, o que é que vai fazer? O hipotálamo ele vai receber estímulos, vai produzir o hormônio liberador de gonodotrofina coriônica e estimular a adenohipófise, a parte anterior da hipófise. Beleza? A partir dessa estimulação, a adenohipófise vai produzir dois hormônios, o LH e o FSH. O LH é chamado de hormônio luteinizante. Lembra que aqui ó, que era o hormônio liberador de hormônio luteinizante? LH é o hormônio luteinizante. E o FSH, o que é? É o hormônio folículo estimulante. Então, o hipotálamo produz o GNHR, estimula a adenohipófise produz hormônio luteinizante e produz o hormônio folículo estimulante. Beleza, Ruth, mas para que serve isso? Isso vai cair na nossa corrente sanguínea e vai ser levado até os nossos testículos. Chegando no testículo, os hormônios luteinizantes vão estimular as células de Lynch. O que as células de Lynch faz? Exatamente, produção de testosterona. A produção de testosterona vão estimular a espermatogênese, a formação de espermatozoides, a partir da diferenciação da espermatogônia, espermátide primário, espermátide secundário e assim sucessivamente. E o que o hormônio folículo estimulante faz? Ele vai produzir o aumento da atividade das células de Sertoli. As células de Sertoli produzem o quê? Você lembra?
Exatamente, produzem o líquido que vai nutrir os espermatozoides. Ora, se eu estou estimulando a produção de testosterona, que vai influenciar positivamente na espermatogênese, eu também vou ter que produzir substâncias para nutrir os novos espermatozoides que estão sendo produzidos. Beleza, e o que é isso aqui, Hudson? A testosterona sai do testículo. Esse quadrado aqui, ó, é o testículo, entra na corrente sanguínea e vai estimular a diferenciação da estrutura corporal, a organização muscular, a estrutura facial, a posição das cordas vocais, o timbre vocal. A testosterona vai influenciar numa série de situações dentro do nosso organismo. Mas é preciso haver um freio para esse processo. Ele não pode virar uma bola de neve e se desembocar numa produção excessiva de testosterona. Como é que isso acontece? Acontece pela inibina. A inibina é outro hormônio sexual que vai impedir, vai diminuir a produção do processo de espermatogênese. Como? Ele vai ser um antagônico ao hormônio folículo estimulante. Ele vai inibir as células de Sertoli. Como? Como as células de Sertoli são as produtoras do líquido de nutrição dos espermatozoides, a diminuição da sua atividade leva à diminuição da espermatogênese. Por que leva? Porque os espermatozoides que vão ser produzindo vão acabar morrendo de desnutrição ou de falta de nutrientes. Então a inibina vai controlar essa produção de espermatozoide. Mas é só a inibina que vai controlar essa, Hudson, a forma de espermatozoide? Não, a testosterona também vai controlar. Não, mas você já falou, ela vai controlar aumentando a produção de espermatogênese. Não, a testosterona também vai inibir a produção de espermatogênese. Aí não dá para entender, Hudson. Poxa, Tô até achando que estou conseguindo entender. Aí tu fala que a testosterona estimula a espermatogênese. Aí os espermatozoides se diferenciam. A espermatogônia se diferencia, formando espermatozoides. As células de Sertoli produzem mais substâncias para nutrir esse espermatozoide. Como é que a testosterona pode estimular e inibir ao mesmo tempo esse mecanismo de estímulo da formação dos espermatozoides? Vou lhe explicar já, pequeno gafanhoto. Vou lhe explicar por um processo que a gente chama de retroalimentação. Retroalimentação, que é isso, Hudson? Quando uma substância ela está dentro do intervalo de concentração, ela é estimulante. Quando ela passa esse intervalo, quando ela se torna muito concentrada, ela passa a inibir o processo que ela própria estava estimulando. Não estou entendendo nada. Vou te mostrar agora, para você ver como é que isso daqui é simples. Olha aqui, vamos começar pela inibina. A inibina, ela vai atuar direto lá no adenohipófise. A adenohipófise é responsável pela produção do HL e pela produção do FSH. Eu quero ver tu falar agora, Ruth. É hormônio esqueci. Deixa eu ler. Luteizante. Hormônio luteizante. E o FHS é o hormônio folículo estimulante. Ah, isso aqui é fácil. Porque luteizante, esse H aqui não tem no português, aí fica mais difícil. Mas aqui ó, é hormônio luteizante, na verdade. Aqui é hormônio folículo estimulante. A adenohipófise é quem vai produzir isso. Como a inibina está sendo produzida em resposta ao aumento da atividade das células de Sertoli, essa produção de inibina vai cair na corrente sanguínea, vai impedir a adenohipófise de produzir o hormônio folículo estimulante e o impedimento da produção do hormônio folículo estimulante não vai permitir a estimulação das células de Sertoli, o que não vai gerar o líquido de nutrição dos espermatozoides. De outro modo, o aumento na concentração da testosterona, está aqui a testosterona, está sendo produzida lá pelas células de Leydig, a partir do hormônio luteizante. Ok? Perdão.
que acontece? As células de Lynch começam a produzir testosterona. Testosterona entra na corrente sanguínea, começa a aumentar o meu nível de testosterona no meu organismo. O que vai acontecer? O nível de testosterona vai inibir o hipotálamo de produzir o GnRH. Quero ver agora. Hormônio gonodotrofina coriônica. O hormônio da gonodotrofina coriônica. É isso mesmo? Liberador. Ai, faltou liberador. Hormônio liberador de gonodotrofina coriônica. Hormônio liberador, não tem o liberador aqui, de gonodotrofina coriônica. Beleza. Inibir o hipotálamo, não produzo mais o hormônio de liberador de gonodotrofina coriônica, não estimulo também a adenohipófise a produzir o hormônio luteizante e o hormônio folículo estimulador, por causa da diminuição dessa atividade. Outra característica de inibição da testosterona em altos níveis na corrente sanguínea também é a inibição da adenohipófise, que não vai produzir o hormônio luteizante, porque eu quero associar a célula de Leydig, mas é luteizante. E é o hormônio de folículo estimulador. Com essa inibição provocada pela testosterona na adenohipófise, a gente tem a inibição da produção desses dois hormônios, o que vai regular a produção de espermatozoides dentro dos testículos. Então, esse mecanismo de regulação ele é bastante simples. Conforme o hipotálamo produz o hormônio GnRH, há a ativação da adenohipófise para produzir o hormônio LH e o hormônio FSH. O hormônio liberador de gonodotrofina coriônica estimula a produção do hormônio luteizante e a produção do hormônio folículo estimulante. Folículo estimulante. Isso vai impactar diretamente a atividade das células de Lynch e vai impactar diretamente as células de Stolli. A partir disso, a gente tem o aumento da produção de testosterona e a produção de testosterona vai influenciar ao aumento da espermatogênese, a produção de espermatozoide. Conforme o nível de testosterona sérica no nosso sangue aumenta, no nosso soro aumenta, essa testosterona entra num processo de inibição tanto do hipotálamo quanto da adenohipófise, impedindo a produção dos hormônios que estimulam a produção dos espermatozoides. Agora, beleza, Hudson, mas essa é a única finalidade da testosterona? É só regular a produção dos espermatozoides? Não, a testosterona ela é amplamente utilizada em diversas finalidades dentro do nosso organismo. Por exemplo, no destino, como a testosterona ativando ou inibindo a transcrição de uma série de genes. Então, a testosterona, a gente vai ver daqui a pouco, que ela produz a ativação de alguns genes dentro das células específicas, o que vai determinar algumas características dentro do nosso organismo. Outra situação é a conversão de testosterona pela enzima 5-alfa-redutase numa outra molécula que nós chamamos de dihidrotestosterona. Isso está acontecendo aonde? Está acontecendo no epidídimo, nos tubos seminíferos, na próstata, na vesícula seminal, na pele, na parte dos folículos pilosos, tem da pele na parte dos folículos pilosos. Então, essa dihidrotestosterona é abreviada para DHT. E esse é uma molécula mais ativa do que a própria testosterona. Como é que é isso, Hudson? Como é que o derivado da molécula pode ser mais ativo do que a molécula? A gente vai ver que existem receptores específicos para testosteronas e para dihidrotestosterona. E os receptores para dihidrotestosterona são mais abundantes do que o receptor para a própria testosterona. Fizeram um estudo, fizeram uma verificação, né? Acho que foi um estudo de caso muito legal que fizeram num país da África, onde
onde uma comunidade de pessoas, de homens, tinham uma deficiência, não eram capazes de produzir a 5-alfa-redutase e não conseguiam converter a testosterona em dihidrotestosteronas. Acontecia o que? A estrutura corporal dos homens era toda masculina, das pessoas eram todas masculinas, mas o seu sistema reprodutor, a sua genitália, ela era muito parecida com a genitália feminina. Não é o caso de hermafrodita, é o pseudo-hermafrodita. No hermafrodita, nós temos as duas gônadas, tanto os testículos quanto os ovários. Nessa situação, a gente tem os testículos, eles produzem testosterona, só que a testosterona não é convertida em dihidrotestosterona. Isso faz com que vários genes que são regulados pela dihidrotestosterona não sejam ativados, fazendo com que a testosterona sozinha não consiga regular perfeitamente o funcionamento do conjunto de genes que vai dar as características à genitália masculina e todos os seus sistemas anexos associados. Então, durante os primeiros anos de vida, esses indivíduos eram criados como meninas, porque a genitália deles era mais parecido, o órgão sexual era mais parecido com o órgão sexual feminino. Na puberdade, quando a gente tem um estouro na quantidade de testosterona, esse órgão sexual ele se assemelhava mais aos meninos, o que levava ao reposicionamento do sexo dessas crianças. Tá? Então aqui o excesso de testosterona ele pode ser degradado por uma enzima chamada de aromatase. A aromatase é uma enzima que vai pegar, quando a testosterona está sendo produzida de forma excessiva no organismo, a ativação da aromatase, e a aromatase vai converter esse hormônio masculino em dois hormônios femininos, que são o estradiol e a estrona. Como assim, Hudson? O corpo masculino tem hormônios femininos? Claro que tem. A diferença entre o corpo masculino e o corpo feminino é dado pelas concentrações desses hormônios. As mulheres também têm testosterona em níveis menores. Nós, homens, também temos hormônios femininos, também em níveis menores. Essa regulação é muito importante dos níveis de hormônios. Alguns desequilíbrios nessas concentrações desses hormônios é que geram algumas distorções. Mas no homem, o tecido adiposo é a principal fonte para os estrógenos, os hormônios femininos. Então, 80% do estradiol e 95% da estrona produzida no homem é derivado não pela quebra de testosterona, mas sim pela degradação do tecido adiposo. Então a gente tem essa organização. Então quando o indivíduo ele repõe testosterona, olha só o que ele pode estar repondo. Como o organismo dele está acostumado a uma determinada concentração, quando ele repõe testosterona, ele vai inibir o hipotálamo e ele vai inibir a adenohipófise, que vão produzir os hormônios para a produção de testosterona. Beleza, Ruth, mas ele não produz mais testosterona, mas de qualquer forma ele já vai ter injetado ela pronta na corrente sanguínea. Então os níveis de testosterona plasmática dele sempre vão estar altos. Não, porque a gente tem a aromatase. A aromatase vai pegar esses níveis excedentes e vai quebrar em hormônios femininos, aumentando esse nível, essa concentração de hormônios femininos. Então, a reposição hormonal foi feita, ela foi desenvolvida para indivíduos que têm pouca produção de testosterona. Eles vão trazer esse nível de testosterona produzido nos homens que está abaixo do limite inferior até o limite inferior. Ou vão estudar, dependendo dependendo da qualidade do... Não sei o que houve aqui. Não, tá funcionando. Eu ouvi um barulho aqui, vocês também ouviram aí. Dependendo da qualidade do endocrinologista, ele vai estudar os níveis adequados de testosterona e tal, para depois estabelecer uma dosagem fixa. Mas alguns indivíduos, na ânsia de produzir mais resultados, de produção de mais músculo, essas coisas, acabam extrapolando o uso de testosterona. E como é que a testosterona é utilizada na célula? Já vou terminar.
o hormônio UHL, lembra aí para mim, eu não consigo lembrar. Porque se eu não consigo fazer associação com alguma coisa, o nome não me aparece na cabeça. Esse hormônio vai estimular o testículo, as células de Leydig, a produção de testosterona. Testosterona é lançada na corrente sanguínea e alcança as células. Dentro das células, a gente tem a alfa-redutase, que vai transformar a testosterona em dihidrotestosterona. Alguns receptores citoplasmáticos, eles são especializados para a detecção de dihidrotestosterona. Outros receptores são especializados na detecção de própria testosterona. O que vai acontecer? Essa relação receptor-molécula aqui, ó, hormônio-molécula, vão interagir e vão entrar para o núcleo. Dentro do núcleo, o que vai acontecer? Vai haver a estimulação de alguns genes específicos. A estimulação desses genes é que vai desencadear a função dessa célula. Várias células funcionando no mesmo tecido com a mesma característica geram a característica fisiológica que é observada. Nós temos níveis flutuantes de testosterona durante do nosso desenvolvimento. Desde o estágio fetal, onde a gente já começa a produzir testosterona, até a parte neonatal. Eu procurei, o neonatal é até 28 dias após o nascimento, é considerado neonatal. Percebam que a produção de testosterona durante o desenvolvimento, depois essa produção ela cai até o momento do nascimento, depois do nascimento ela volta a subir de novo, aqui a gente tem 200 nanogramas por decilitro, é a concentração. Depois dos 28 dias ela volta a ficar muito baixa e essa a gente tem a idade da pré-puberdade, né? A idade da infância. Quando a gente está chegando na puberdade, aqui entre os 12 e 14 anos, percebam que a gente tem uma volta dessa produção de testosterona. Essa volta aqui já vai trazer aqueles pelos faciais, os pelos nas axilas, os pelos pubianos, um maior aumento na velocidade de crescimento do adolescente, né, do menino. E durante a puberdade a gente tem essa explosão, chegando até patamares de 500 nanogramas por decilitro. A idade adulta chega, os primeiros 25 anos da nossa vida vão indo muito bem. Quando chega por volta dos 27, 30 anos, a gente começa a ter um declínio na produção de testosterona. E é aqui que os indivíduos querem repor testosterona para voltar para esse nível aqui de 500 nanogramas por decilitro. É parte natural da acomodação do seu organismo. Está querendo ficar musculoso, malhe, que não quer engordar, pare de comer, pare de beber, em vez de ficar tentando manipular a concentração de testosterona no seu organismo, tudo bem? Então, quando há o início da queda, ele só se acentua cada vez mais, até entrando o indivíduo no estado de senescência ou a melhor idade, onde a gente já tem pouca produção, produção a níveis iniciais de testosterona no nosso organismo, só para manter algumas funções específicas desse hormônio. Agora, que funções específicas são essas? Quais são as ações fisiológicas da testosterona? Primeiro, o desenvolvimento fetal, né? Quando do desenvolvimento fetal, a gente tem o desenvolvimento da genitália masculina e a regressão das estruturas femininas. Quando a gente tem a fusão de um zigoto, meu Deus, já passei mais de 5 minutos, mas já vou terminar, juro para vocês. A gente tem a formação do zigoto. Quando a gente tem 2x, ou o zigoto é uma fêmea, a gente tem pouca produção de testosterona, o que vai influenciar a organização sexual de uma fêmea. Quando a gente tem o zigoto com um Y, a gente tem um aumento na produção de testosterona, o que faz com que haja a organização do sistema reprodutor feminino. O crescimento também está relacionado à secreção de hormônio de crescimento, que são produzidos na puberdade. Então, a gente tem o que a gente chama popularmente de estirão da puberdade. Então, você passou 3, 4 meses sem ver o seu sobrinho, sem ver o seu afilhado adolescente. Quando você viu, você olha para
pro camarada você não reconhece, você fala, meu menino, eu te vi faz 3 meses, como é que tu cresceu tanto? Cresceu tanto porque a testosterona que ele está produzindo agora no início da puberdade, entrando na puberdade, está favorecendo a produção, a secreção de hormônio de crescimento que está fazendo com que ele cresça mais rápido do que você estava acostumado. Características sexuais secundárias, desenvolvimentos genitais internos. Dependendo de testosterona, a gente tem as vesículas seminais, a próstata como elementos desse desenvolvimento. Desenvolvimentos genitais externos, dependentes de hidrotestosterona, como o desenvolvimento do pênis, desenvolvimento do escroto, a alteração da laringe e o comprimento e a altura das cordas vocais para tornar a voz mais grave, os pelos característicos, então na barba, o recuo da linha de implantação do cabelo, pelos pubianos, pelos nas axilas, o tórax se modifica também para a estrutura mais masculinizada. As ações fisiológicas da testosterona sobre o sistema nervoso, gera essa atitude mais agressiva, esse interesse sexual mais exacerbado. Significa que mulher não tem interesse sexual? Toda mulher tem interesse sexual, mas os níveis de testosterona em comparação de homens e mulheres são bastante diferentes. Então o homem tem um maior interesse sexual em relação às mulheres, principalmente no início da puberdade, onde há o estouro dessa quantidade de testosterona que vai influenciar o sistema nervoso. Nós também, homens, somos mais agressivos, somos menos compreensivos, somos mais resistentes a algumas situações devido a essa característica da testosterona no nosso sistema nervoso. Temos no tecido muscular esquelético e no tecido cardíaco. No tecido muscular esquelético nós temos o aumento de massa. É por isso que os caras querem usar testosterona para ganhar massa muscular mais rápido. O aumento do anabolismo proteico, o aumento da constituição de proteínas e a diminuição do catabolismo de proteínas. A gente para de destruir proteínas para usá-las para outras coisas, fazendo com que elas sejam agrupadas, fortalecendo o nosso tecido muscular. No tecido adiposo, estimula a lipólise, a quebra de gordura. Então, o aumento da testosterona. Por que o seu adolescente come e não engorda? O menino só joga videogame, nem bola ele joga mais, porque antigamente a gente falava, não, é magro porque faz muito esporte. Hoje em dia o menino só joga videogame, mete o celular, e mesmo assim é magro, porque altos níveis de testosterona vai levar à quebra de gordura, mantendo esse indivíduo magro. Quando o nosso metabolismo diminui, lá pelos 27, 30 anos, o que acontece? Exatamente. Então, seu marido, seu namorado, seu noivo, seu pai, então, todos já passaram por isso, já foram magrinhos e agora estão mais gordinhos por causa da diminuição do metabolismo. E no tecido ósseo, fechamento da epífise, né? Então, a gente viu lá a parte superior dos ossos, acelera a ossificação da placa epifisária, fechando o crescimento dos ossos. Então, quanto mais rápido ele cresce devido ao crescimento do hormônio de crescimento, mais rápido essa ossificação ela se conclui para que haja o fechamento do crescimento dessa estrutura. Então chegamos ao final. Na próxima aula nós vamos abordar a fisiologia do sistema reprodutor feminino, que é um pouco mais detalhado, a gente pode precisar um pouco mais de tempo. Tudo bem? Passei 15 minutos do tempo, vocês me perdoem, me desculpem, mas espero que todos vocês tenham ficado bem. Minha figurinha está bem, o meu microfone está bem, não sei o que houve com aquele barulho. Um abraço a todos, se cuidem das pessoas que vocês amam e até a próxima.